Boa tarde, meus amigos. Vamos mostrar hoje um trabalho na confecção de um ponteiro para uma máquina minha. Aqui eu tenho mais de 60 peças cortadas no laser. O biquinho dela tem uma bolinha redonda, porque se não fizer assim o laser não faz ela bem afiada, então vai para o lixamento fazer a ponta, afiar a ponta e rebarbar. Ela já vem furada. Mas eu poderia fazer isso aqui no estampo. Aqui está o desenho técnico desse ponteiro. Ele vai receber duas dobras. Tem uma dobra bem aqui, a outra dobra aqui. E aqui o formato do blank já calculado no software, onde ele já chega pronto para mim. Mas eu poderia fazer ele estampado. Eu vou utilizar esse livro aqui do Américo Yoshida, um livro bem bacana, eu comprei num sebo aqui no centro de Curitiba. E aqui nessa página 29 eu encontro uma tabela em que eu tenho alguns materiais. E aqui eu tenho uma constante CK de cada material, que tem uma unidade de quilos por milímetro quadrado. Isso aqui é a área, então isso aqui é a massa. E o que essa tabela se refere é que para uma determinada seção de corte de cisalhamento de um material, a cada milímetro quadrado eu preciso de uma determinada quantidade de massa, como se fosse a força-peso. Isso aqui seria o equivalente a uma força-peso, mas dado em massa, cria-se essa tabelinha. Então, por exemplo, o alumínio recozido frio, eu preciso de 9 kg por milímetro quadrado de material a ser cortado. Se eu for cortar um material, que seja o alumínio recozido a frio, e ele tiver uma seção de 100 milímetros, eu vou precisar de 900 kg para cortar essa peça. Então, daria 0,9 tonelada. Então, através dessa informação, a gente consegue calcular a nossa necessidade e escolher uma máquina, a prensa, por exemplo, que vai ser cortada. Aqui tem um exemplo de cálculo, onde ele tem uma prensa de 40 toneladas, ele quer cortar uma chapa de aço de 2 milímetros de espessura, ele achou que ele considerou 50 kg por milímetro quadrado na tabela. Você vê que ele achou aqui o aço semiduro, né, o recozido a frio, que dá 50 kg por milímetro quadrado. Então ele vai aqui calcular a força para cortar como se fosse uma arruela com um diâmetro de 20 milímetros. Então ele encontra o perímetro através do πd. O perímetro vezes a espessura vai me dar a área da seção de corte. O cisalhamento trabalha com a seção do corte. E aqui o 50, que é os 50 kg por milímetro quadrado. Fazendo o cálculo, eu vou chegar a 6.280 kg. Então eu preciso de pouco mais de 6 toneladas, uma máquina de pouco mais de 6 toneladas para cortar essa arruela. Seria simplesmente somente um disco, né? Não tem um furo central. Então, como a máquina tem 40 toneladas, ele, para maximizar a produção, ele vai fazer um ferramental com um corte de 6 discos de 20 milímetros para maximizar o golpe. Então, a cada golpe ele vai produzir 6 discos. Né? Então, o que ele vai fazer é os 40 mil quilos, ou 40 toneladas, que é a capacidade da máquina, da prensa que ele tem na fábrica, dividido pelo peso, né, que seria a força correspondente à força-peso de 6 toneladas, 280 quilos. Então, fazendo essa conta e arredondando aqui, vai dar 6 discos. Se der por exemplo, 6,5, você considera 6, você considera um número menor, senão você vai precisar de uma prensa com um valor maior. Então vocês observam que é bem didático esse livro, eu gostei bastante, bem prático. Aqui eu fiz o desenho do meu ponteiro, fiz o cálculo que eu vou necessitar.
Deixa eu acertar aqui certinho. Pegar uma amostra. Tá aqui, essa pecinha aqui eu poderia fazer um ferramental para aumentar minha produtividade e fazer ele já cortado sem eu ter que fazer essa fiação na ponta. Já faz a furação em 2 estágios de prensagem, né? E a peça já sai praticamente, o blank sai pronto, a um custo bem menor, com uma alta produtividade. Então vocês observem que eu fiz um cálculo, eu levantei essa informação dessa área de todo o contorno e a área central do furo, chegou ao entorno aqui o perímetro de 60 milímetros, foi todo o contorno e mais o contorno aqui do furo. Essa chapa é de 1,5 milímetros. Então isso vai me dar uma área de seção de 90 milímetros quadrados. Então a minha força, eu já vou corrigir aqui, o pessoal vai me perguntar, poxa, mas quilo não é unidade de força, realmente, não é. Mas aqui a fórmula está dessa forma, que vai dar em quilo, para a gente já chegar e escolher a máquina correta, mas eu vou mostrar que tem a força. Então 45 quilos por milímetro quadrado foi o que eu escolhi na tabela. Eu escolhi aço doce, material normal em frio, é o que vem laminado. Considerei esse 45, pode ser que seja um pouco mais resistente, um pouco menos resistente, essa resistência ao cisalhamento, vezes a minha área, que é a que eu achei aqui, que eu calculei aqui. Vai me dar uma necessidade para fazer o corte desse blank de 4.050 quilos. Vai dar um pouco mais de 4 toneladas. Então aqui eu usaria uma prensa de pelo menos 6 toneladas para fazer esse corte. E aqui a força verdadeira, né? Quando a gente multiplica essa referência de peso através de quilo, né? Seria a força-peso de uma determinada carga de mais de 4 toneladas aqui, multiplicando pela gravidade, que é o G da Terra, que vale 9,81 metros por segundo ao quadrado, vou ter 39.730,5 newtons. Então, só para vocês esclarecerem, como as prensas elas são classificadas em toneladas, a sua capacidade, então os cálculos são feitos dessa forma, que já sai o resultado em quilos ou tonelada. Essas informações são mais importantes aqui quando você está projetando uma prensa, então você vai trabalhar com newtons para você chegar e fazer os cálculos de tensão, mas é assim o primeiro cálculo, só para eu ter uma ideia. O dia que eu me planejar para comprar uma prensa, eu não tenho essa prensa, eu vou comprar algo em torno de 8 toneladas, 12 toneladas, algo um pouco maior, para ter uma margem de trabalho para poder fazer peças maiores também. Mas eu vou fazer um dispositivo nesse vídeo que é para fazer as dobras, a conformação. Então aqui nesse livro, a partir da página 122, eu tenho dobras. E aqui algumas teorias, algumas formas. Pulando para o que interessa. É bom a gente salientar esse detalhe aqui. Toda vez que a gente conforma um metal, ele tem um regime elástico e um regime plástico. O plástico permanece, só que ele tende a voltar um pouquinho devido ao regime elástico do metal. Mesma coisa acontece para um raio. Você faz o ferramental nessa medida, mas a peça fica com esta medida depois de golpeado. E aqui, na página 133, começa alguns métodos de dobra. Eu vou usar esse, que é uma punção em uma matriz. Eu vou fazer uma punção dupla, porque eu tenho 2 dobras. Vou fazer uma matriz com também 2 cavidades, para fazer uma prensagem só. E aqui os estágios desse tipo de metodologia, sendo que existem essas outras também. Uma punção que bate de lateral,
Tem esse outro exemplo aqui, um punção que bate de frente, mas porém em ângulo. Mas eu vou usar isso aqui que eu acho mais simples, mais fácil de fazer. Vou mostrar agora para vocês, fica aqui o crédito do livro, do professor Américo Yoshida. É isso aí, moçada. Investir em produtividade é sempre importante. Para quem não sabe, eu sou empreendedor, como muitos brasileiros. Eu recomendo esse livro para vocês, bem interessante. Tem muitas ideias aqui de ferramentais. Vocês verem, paguei R$15 no sebo. Uma preciosidade para quem gosta de mecânica. Vamos à prensa. Bom, moçada, essa é a prensa, uma prensa manual. Está instalada em um pedestal bem rígido. Ela é acionada girando. Algo em torno de 2 toneladas eu acredito que eu vou conseguir com ela. Aqui em cima está faltando, nesse parafuso era para ter a continuação dessa haste, né, ou outra haste na verdade, que sairia aqui. E para aumentar o meu momento de inércia, eu tenho um peso aqui, que é uma massa. Quanto mais distante ela tiver, maior o momento de inércia e maior a entrega de energia na hora do golpe. Então eu vou fazer essa parte aqui, vocês vão ver assistindo o vídeo. Eu vou fazer o prolongamento e vou usinar esse contrapeso. Aqui é o limite do curso. Já separei alguns materiais que vão ser usados. Parafusos para fixação. Vou usar o aço 1045. Vou ter que dar uma têmpera para ele ter maior durabilidade, aumentar a dureza dele. Vou temperar com água para ser mais agressivo. Vamos soltar agora esse parafuso e ver como é o encaixe da matriz. Aqui a base que eu selecionei. Pronto, soltou. É um encaixe simples. Eu vou ter que fazer uma dessa aqui com a matriz soldada e temperada na ponta. E na base vou ter que fazer o berço, né, que seria a matriz, e esse aqui o punção. Isso aí, moçada. Então sigam comigo.
Meus amigos, vejam como ficou. Já está pronto o meu suporte do peso. Esta solda que eu fiz, precisei de fazer ela bem reforçada porque ela vai receber todo o impacto. Ela tem regulagem, coloquei 2 prisioneiros. Você pode então regular a distância. Quanto mais longe do centro, maior será a sua energia entregue ao golpe. Vou fazer um teste aqui funcional. Vou usar uma madeira macia. Vamos ver como ele se comporta. Você percebe que ele tem muito mais inércia rotacional. Essa inércia rotacional, na engenharia, nós chamamos de momento de inércia. Momento de inércia é a dificuldade de você fazer um corpo rodar, quer dizer, girar em um determinado centro, ou frear ele, tendo ele um movimento rotativo. Madeira é mole, né? Eu quero ver a hora do estampo. Legal. Esse é o funcionamento. A gente dá energia, ela se converte em energia cinética, rotacional. E ela é entregue em um só golpe no momento do impacto. Agora eu vou trabalhar com a matriz e o punção.